Deus, Evangelho de Lucas, capítulo 19. As crianças vão para o cultinho. Lucas 19. Amém? Novo Testamento, terceiro livro, Evangelho de Lucas, capítulo 19. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Ele era um dos chefes dos publicanos. Era chefe dos publicanos e era rico. Procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu o gostoso. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Jesus então disse: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Feche os seus olhos, fala com Deus agora, agradeça por você poder estar aqui e peça que Deus fale com você nesta hora. Senhor, muito obrigado pela oportunidade, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos na sua casa. Obrigado por cada vida que está aqui presente. Obrigado por esses momentos tão preciosos que nos permitiu passar aqui e ainda estaremos, Senhor, neste lugar. Quero pedir que o Senhor fale aos nossos corações através da tua palavra, trazendo bênção, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo renovo, restauração, trazendo cura, a bênção que cada um dos teus filhos precisam, Pai. Alcança também o lar de cada um deles, em nome de Jesus. Os que não puderam estar conosco, Senhor, nesta noite, aonde estiverem agora, que o Senhor alcança eles, Senhor, e em nome de Jesus, abençoa, Senhor. Seja qual for o motivo que os impediu de estar conosco, algum problema, alguma situação, alguma enfermidade, meu Deus, coloca a tua mão poderosa para abençoá-los, meu Pai, em nome de Jesus. Digam todos: assim seja. Assim diga bem forte: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Você vai sair desse lugar, vai dar um abraço bem gostoso e pelo menos 3 pessoas que estiver mais próximo aí. Diga que bom que você veio, que bom que você está aqui. Cumprimento, irmão, dá um abraço gostoso. Cumprimentou o seu irmão? Pode se assentar. Hoje, amados, nós estamos também finalizando a nossa campanha dos 40 dias de milagre. E
texto de hoje, lá no Evangelho de Lucas também, nos fala sobre a mulher do fluxo de sangue, que um problema muito sério que ela tinha, que lhe causava um transtorno também muito grande. Mas aquela mulher não desistiu. Ela sabia que existia uma chance para ela. Então ela colocou na sua cabeça, na sua mente, seu pensamento: eu vou chegar até Jesus e vou tocar nele e vou ser curado. Só que para isso ela tinha que entrar no meio da multidão, porque sempre onde Jesus estava tinha uma grande multidão. Só que para aquela mulher a situação não era apenas física. Segundo historiadores, escritores, o problema dela era o fluxo de sangue. Ela perdia sangue continuamente, uma hemorragia que não se estancava. E pela lei de Moisés, quando a mulher estava naqueles dias das suas regras, ela não podia estar próxima de ninguém. Ninguém podia tocar nela, ela não podia tocar em ninguém. Tudo que ela tocasse se tornava imundo. Então não era apenas um problema físico, fraqueza, imagina todo dia perdendo sangue, mas era também um problema muito mais sério, porque se alguém percebesse ela ali, o problema que ela tinha, ela corria o risco de ser apedrejada, de ser morta, porque era proibido para ela estar no meio das pessoas. Mas ela se arriscou, ela correu o risco, ela entrou no meio da multidão, quem sabe empurrada, né? Imagina uma mulher ainda fraca, a dificuldade para atravessar no meio do povo. Mas ela não desistiu. Ela chegou até Jesus e tocou nas vestes dele e foi curada. Então muitas vezes, amados, a nossa fé, ela precisa vir acompanhada de um esforço, de uma luta, de uma persistência. O texto que nós lemos fala de Zaqueu. Zaqueu era um homem rico, chefe dos publicanos, um cobrador de impostos. A Bíblia diz que Jesus estava passando por Jericó. E, como sempre, a multidão ali, né? E Zaqueu soube que Jesus estava passando e ele teve vontade de ver Jesus. E aqui eu quero fazer uma ressalva. Talvez você tenha ouvido algo diferente. Zaqueu não queria ser visto por Jesus. Zaqueu queria ele ver Jesus. Se Zaqueu quisesse ser visto, como ele era um homem de pequena estatura, baixinho, e atrás da multidão ele não seria visto, ele iria atravessar no meio daquele povo, ele iria usar da sua influência, da sua posição, e ia conseguir um lugar privilegiado para poder ver Jesus passar. Mas o fato é, ele não queria ser visto, mas ele queria ver Jesus. Então ele sobe numa figueira brava, uma árvore, para ver Jesus. E naquela mesma árvore ele se achava escondido ali, protegido. Ninguém vai me ver aqui, eu vou ver Jesus. Mas ele não precisa me ver. Preste bem atenção, amados. Zaqueu era um homem que cobrava impostos, mas não apenas a sua posição, mas ele também costumava defraudar as pessoas.
cobrara mais do que era devido. Então, num vocabulário bem popular, Zaqueu era um ladrão. Zaqueu era um homem pecador. E ele sabia disso. Ele reconhecia isso. Por isso ele não queria ser visto. Ele não se achava digno de ser reconhecido. Mas ele tinha vontade de ver Jesus. Amados, o que motivou Zaqueu, a vontade de ver Jesus, ao certo, a gente nunca vai saber. Se talvez no coração de Zaqueu já estava existindo algum remorso, se talvez no coração de Zaqueu já estava ali acontecendo alguma mudança, alguma intenção de mudança, a gente não sabe, porque o coração do homem só Deus conhece. Mas o fato é que ele sabia da sua condição de homem pecador, mas ele queria demais ver Jesus. E mesmo sendo um homem rico, um homem importante, ele se prestou a uma atitude de moleque, né? Subir numa árvore para ver Jesus passar. Você lembra quando você era criança, você subia em árvore? É? Você faz isso agora? É? É? Agora imagina um homem rico. Vamos usar um exemplo aqui bem original, bem claro da nossa realidade. No começo do mês, né? 7 de setembro, em muitas cidades aí do Brasil teve desfiles. Desfile de 7 de setembro, né? Geralmente na rua principal da cidade, numa avenida, né? E então as ruas ali muito facilmente elas ficam cheias. E quem chega por último acaba não tendo um lugar privilegiado para ver o desfile, né? Ver direitinho, ver. Imagina uma autoridade da cidade, uma pessoa muito rica aqui de Bauru. Não sei se teve desfile aqui em Bauru, teve? Onde é que foi o desfile aqui? São Paulo? Bom, São Paulo não tem arquibancada, né? Mais fácil. Vocês decidem onde é que foi. Na avenida aqui? Ah, na avenida ali. Então, ali não tem arquibancada, né? Ali tem a calçada. Quem chegou por último ali, estava cheio de gente na frente, não dava para ver muita coisa. Imagina uma autoridade, uma pessoa muito rica aqui de Bauru. Aí ele chega lá e não consegue ver o desfile, ele pega e vai subir numa árvore. Foi isso que Zaqueu fez. Ele subiu numa árvore para ver Jesus passar. Porque ele era de pequena estatura e já tinha muita gente ali. E ele queria ver Jesus. E como eu disse, pela sua influência, pela sua posição, facilmente ele conseguiria um lugar lá na frente, no meio, lá não. Passaria pelo meio das pessoas e ficaria lá na frente. Mas ele não queria ser visto. Veja, amados, algumas pessoas elas entendem a sua condição de pecador, mas muitos não querem mudar de vida. Uma coisa é eu entender que eu sou um pecador. Outra coisa é eu querer mudar de vida. É eu estar disposto a mudar de vida. E aí vem uma terceira atitude, que é eu buscar essa mudança. Zaqueu estava no meio do caminho, sabe?
Ele queria ver Jesus, mas não queria ser visto. Ele queria saber quem era aquele homem que transformava vidas, mas não queria se comprometer. Imagina ele lá atravessando no meio do povo, lá na frente, todo mundo falando: olha Zaqueu, olha Zaqueu ali, olha, você está vendo? Ele não queria ser visto. Zaqueu estava um pelão pecar, né? Vou ou não vou? Eu quero saber quem é esse homem, mas eu não quero que ele me veja. Eu quero saber o que é que ele faz, mas eu não quero ser notado. Eu quero apenas ver, eu quero apenas saber. Mas, amados, Jesus não veio apenas para ser conhecido, apenas para ser visto. Ele veio para mudar a sua vida. Ele veio para transformar a sua vida. E se Ele já fez isso com você, Ele quer fazer também com a sua família. Ele quer fazer com os seus parentes. Ele quer fazer com os seus amigos. E se você já foi alcançado por essa graça, você hoje é um canal para que outras pessoas sejam alcançadas. Com certeza alguém falou para Zaqueu: esse Jesus de Nazaré, ele muda a vida das pessoas. Com certeza alguém falou para Zaqueu do que Jesus podia fazer. Alguém falou para você um dia sobre Jesus. E você tem falado de Jesus para outras pessoas? Se Jesus mudou a sua vida, Ele também quer mudar a vida de outras pessoas. E através de você, Ele vai alcançar essas pessoas. Então é importante que você anuncie. É importante que você fale. Se Ele já fez na sua vida, conte. Assim como alguém contou para Zaqueu, conte para outras pessoas o que Ele fez na sua vida. Porque Ele quer fazer na vida de outras pessoas também. Zaqueu era um homem pecador. Mas Jesus disse uma vez: eu não vim para os sãos, eu não vim para os santos, eu não vim para os certinhos, eu vim para os pecadores. Quem precisa de remédio? É o doente. Quem precisa de cura? É o enfermo. Jesus é a cura, Jesus é a transformação, Jesus é a libertação, Jesus é a mudança de vida. Para quem precisa. Então Ele veio para quem precisa. E muitas vezes as pessoas fogem, elas querem ficar distantes. Alguns não querem se comprometer, alguns não querem se envolver. Gostam, não é legal, bacana, a mensagem é bonita, o louvor é bonito, mas fica de longe, como Zaqueu, né? Fica lá em cima da árvore, só olhando, só espiando. Acontece, amados, que Jesus tinha uma obra muito grande para realizar na vida de Zaqueu. E eu quero que você entenda, amados, o quão grande é a obra de Deus. Preste bem atenção. Quando Deus alcança uma pessoa, não é só aquela pessoa que é abençoada. Todos que estão próximos a ela também são abençoados. Todos que estão ao redor dela são abençoados. Todos que têm algum relacionamento com ela são abençoados. Por exemplo, quando você é abençoado, a sua casa também é abençoada. As pessoas lá no seu trabalho também são abençoadas, porque tem bênção em você, e você é uma fonte. O que Jesus disse para a mulher samaritana? Se você beber da água que eu lhe der, vai brotar em você uma fonte que jorra. Então em você existe uma fonte que jorra. E quando a água jorra, ela molha tudo que está ao seu redor. Então a bênção não fica só em você. A bênção se espalha para a sua família, para os seus amigos, seus colegas de trabalho. Por isso é importante, amados, eu, você, nós sermos fiéis, obedientes à palavra de Deus, buscarmos sempre em Deus sabedoria, entendimento, e servir a Deus de todo o nosso coração.
porque nós nos tornamos uma fonte para jorrar. A bênção não é só para nós. O processo é esse: é você ser abençoado e se tornar um abençoador. Você está entendendo? Você é um canal. Você não é um cano entupido, que a bênção chega e para ali, acabou. Não, você é um canal aberto. A bênção vai passar por você e vai alcançar outras pessoas. Esse é o plano de Deus. Esse é o propósito de Deus. E com Zaqueu não foi diferente. Jesus estava passando, e Zaqueu lá em cima da árvore só olhando, achando que Jesus não sabia, achando que ele não seria visto, ficaria ali no anonimato. Ele passa, eu vejo, tudo bem. Jesus passando, viu Zaqueu lá em cima da árvore, olhou para Zaqueu e disse: Zaqueu, desce. Desce, porque hoje eu vou jantar na sua casa. Jesus disse: Zaqueu, hoje eu vou entrar na sua vida. Hoje eu vou fazer uma obra transformadora em você, Zaqueu. Jesus se convida para ir na casa de Zaqueu? Sim. Sabe por quê? Porque ele viu em Zaqueu o desejo, a intenção. Lembra que eu disse: Zaqueu está um pelar, um pecar, vai, não vai, ele quer ver Jesus, mas ao mesmo tempo ele não queria ser visto. Zaqueu estava meio em dúvida, mas havia no seu coração um desejo. E quando Deus olha para mim e para você, Ele não olha se você está em cima de uma árvore, em cima de um carro, embaixo dele, se você está num campo de futebol, se você está num rio, se você está numa fábrica, no escritório, na sua cama. Ele vê o seu coração. As pessoas olham para você e vê a aparência, julgam você até pela aparência. Ama. Chega numa loja chique, toda bonita lá, todo mal vestido, sujo. Eles vão te dar atenção? Vão te pôr para fora, né? Vão achar que você é um Danilo. Não é assim? É ou não é? Mas entra num lugar todo arrumadinho, todo bonito, na grife, né? Os vendedores saem correndo para atender. Certo ou não? Porque o homem julga pela aparência. Porque o homem só consegue ver a aparência, o exterior. É só isso que o homem consegue ver. Mas Deus, Ele olha lá dentro. Ele olha no coração. Ele olha a intenção, Ele olha o desejo, Ele olha a sinceridade. Ele não olha a aparência. Se está bem vestido, se está mal vestido, se é rico, se é pobre. Isso para Deus não importa. O que importa, amados, é o seu coração. E foi o que Jesus viu em Zaqueu. O coração dele. Jesus não olhou para os defeitos de Zaqueu. Jesus não olhou para a posição de Zaqueu. Jesus não olhou nem para a situação naquele momento dele estar trepado numa árvore. Jesus olhou para o coração daquele homem e descobriu que tinha desejo lá dentro. Desejo que talvez ele mesmo, Zaqueu, não sabia entender, compreender o que era.
Mas havia um desejo. E aquele desejo fez aquele homem importante subir numa árvore para ver Jesus. O que ele não sabia é que Jesus estava vendo ele. E disse: desce daí, Zaqueu. Hoje eu vou jantar na sua casa. Põe mais água no feijão lá. Que hoje eu vou jantar na sua casa. E as pessoas começaram a murmurar, né? Criticaram: o que é isso? Que Messias é esse? Que vai entrar na casa de um pecador? Que vai comer na casa de um pecador? Como se eles fossem muito santos, muito certinhos, né? Julgando. Porque talvez Zaqueu, os seus erros eram visíveis. Mas todos nós cometemos erros. Todos nós falhamos. Talvez o pecado, o erro que nós cometemos, as pessoas não vêem, né? E achamos que está tudo certo. Não, ninguém viu? Faz pose de santinho. Se acha melhor que os outros. Mas aquele que está no céu vê todas as coisas. Por isso ele não julga a aparência, porque ele conhece a verdade de cada um de nós. E é justamente, amados, pelo fato de sermos pecadores, que ele veio a esse mundo para nos salvar. A Bíblia diz, amados, Jesus não veio para julgar o mundo. Jesus não veio para condenar o mundo. Ele veio para salvar. Salvar. E era isso que ele estava prestes a fazer na vida de Zaqueu. E aí Zaqueu não tem escapatória, né? Jesus viu ele, agora não tem jeito. E a palavra de Jesus, amados, ela tem autoridade. Zaqueu era um homem de autoridade também. Ele poderia dizer: não quero o Senhor na minha casa. Mas não. Naquela hora ele descobriu o que ele estava sentindo. O que ele queria era Jesus. E ele correu para sua casa e levou Jesus. E a Bíblia nos diz, amados, que Zaqueu fala o seguinte para Jesus: olha, mestre, eu vou pegar metade dos meus bens e vou dar aos pobres. Ó, bacana, hein? Que atitude bonita. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Vou pegar metade dos meus bens e vou dar aos pobres. Uma atitude bonita, uma atitude de amor, de misericórdia para com os necessitados. Ele que tinha bastante, ia vender metade do que ele tinha e ia ajudar os pobres. Maravilhoso. E aí ele vai além. Ele diz: mestre, naquilo que eu defraudei as pessoas, eu vou devolver 4 vezes mais. São 2 atitudes diferentes. Uma é o dar espontaneamente, deliberadamente, de coração. O que era dele, ele ia dar metade. Segunda atitude, ele ia devolver o que não era dele, o que não pertencia a ele, o que ele tinha tomado, pegado das pessoas indevidamente. Ou seja, ele estava corrigindo o erro.
Então, uma coisa é dar de coração, fazer uma oferta, né? Uma caridade. Outra coisa é você devolver para alguém aquilo que você tomou dela. São duas coisas diferentes. A segunda não tem nada a ver com amor. A segunda tem a ver com justiça, com honestidade, com caráter. E a gente vê hoje, amados, muitas pessoas fazendo caridade, né? Fazendo doações. É ótimo, maravilhoso. Porém, amados, se ela, em alguma outra situação, está defraudando alguém, aquela primeira atitude, aquele primeiro ato, ele perde o efeito. Não adianta eu querer ser bom para você se eu estou roubando o outro. Você me entende? A Deus a gente não engana. Não adianta eu querer ser bonzinho para Regina e tirar da Lúcia. Então Zaqueu, ele mostra para mim e para você, amados, que a mudança, ela tem que ser completa. Com Deus é sim, sim, não, não. Já ouviu aquela frase, ou é 8 ou é 80? Com Deus não tem meio termo. Não pode estar um pé lá ou um pé cá. Ou somos ou não somos. Deus está esperando de mim e de você uma atitude sincera. Porque tem que partir de nós. E Zaqueu não foi cobrado. Jesus não cobrou nada dele. Jesus não disse, Zaqueu, ó, você precisa consertar isso daí. Não. Jesus só disse, eu vou jantar na sua casa. Pode preparar um churrasco lá, arroz com costela, a feijoada, pode preparar que eu vou jantar lá. Zaqueu sentiu a necessidade. Ele sabia que aquele homem transformaria a vida dele. Ele entendeu que Jesus era o Salvador. E ele reconheceu que ele, Zaqueu, era pecador e precisava mudar de vida. Então ele toma atitude, ele toma posição, porque ele entende que ele estava errado. E aí depois que Zaqueu diz, eu vou devolver, Jesus fala, hoje entrou salvação nessa casa. Não foi quando ele disse, eu vou dar metade dos meus bens, mas quando ele disse, eu vou devolver o que não é meu. Quando ele corrige o erro. Porque o erro de Zaqueu basicamente era esse, era cobrar imposto indevido. Ele tinha que cobrar imposto. Você tem que pagar imposto, né? PVA, IPTU, imposto do banco, né? Você tem que pagar. Agora, não é certo você pagar aquilo que você não deve. Pagar além. E era isso que Zaqueu fazia. Ele cobrava além. Ele tirava a mais das pessoas. Esse era o erro de Zaqueu. E ele corrigiu. Ele disse, eu vou devolver. Agora preste atenção. Zaqueu vai além do conserto. Ele vai além de consertar o seu erro. Ele diz para Jesus, eu vou devolver 4 vezes mais. E o que isso implica?
Imagina que você perdeu um dinheiro aí há um tempo atrás. Vamos dizer aí R$1.000. Um negócio, uma compra, enfim. R$1.000 você perdeu. Alguém ficou com R$1.000 que era seu. Passou os anos, aquela pessoa acha você e diz, ó, vou devolver seus R$1.000. É bom, não é? Sim ou não? É bom. Porém, aqueles R$1.000 agora já não tem o mesmo valor que tinha antes. Então a pessoa que ia receber a restituição, automaticamente, se ela recebesse só o que foi tirado a mais, não teria o mesmo valor. Então ele disse, eu vou devolver 4 vezes mais. Juros e correção monetária. Por quê? Porque ele entendeu, amados, ele era um homem de negócios, ó, ele sabia o valor do dinheiro. Então ele entendia que o que ele tinha tirado daquelas pessoas, não vou usar a palavra roubado, tá? O que ele tinha roubado daquelas pessoas, se ele devolvesse apenas aquele valor, lógico que seria bom para ela, mas não era mais o suficiente depois do tempo que foi passado. Então ele entendia essa questão de finanças. Ele disse, eu vou quadruplicar o valor. Eu vou restituir não só o que eu tirei, mas eu vou dar a mais. Eu vou restituir para que aquela pessoa seja beneficiada mais do que foi prejudicada. E essa atitude, amados, mostra a mudança de caráter. Mostra a mudança na mentalidade, no pensamento de Zaqueu. Antes ele pegava, agora ele vai devolver 4 vezes mais, para não deixar ninguém no prejuízo. Imagina R$10.000 numa poupança, numa aplicação, há 5 anos atrás. Quanto você teria hoje? Mas aquele R$10.000, 5 anos atrás, fosse devolvido apenas os R$10.000, você teria perdido todo esse tempo de juros, de aplicação. Você está entendendo? Porque se trata de um homem que entendia de finanças. Eu quero que você entenda uma coisa, amados, quando Deus muda a pessoa, ele muda por completo. Qualquer outra pessoa iria pensar assim, não, vou devolver o que eu tirei, está tudo certo, estou tranquilo. Mas Zaqueu era um homem de dinheiro, de conta. Ele sabia o valor daquilo ali. Ele trabalhava com dinheiro. Ele sabia a importância que tinha o dinheiro na mão de uma pessoa. E ele sabia a dificuldade daquela pessoa sem aquele dinheiro. Então ele entendia que não bastava devolver só o que ele tirou, mas ele ia devolver a mais, restituir a mais. Consciência. O ser humano hoje gosta de levar vantagem em tudo, né? É, não é? Certo? Eu estou falando bobagem. O ser humano gosta de levar vantagem em tudo. E acaba não se importando com o próximo. Se eu entender que nada disso aqui nesse mundo, amados, tem valor, de fato, e me desprender disso, então Deus pode fazer uma obra grandiosa na minha vida. O que impede as pessoas de ser abençoadas não é o que ela tem.
Lembra que Jesus disse: é mais fácil passar o cabelo no fundo de uma agulha do que o rico entrar no céu? Por quê? Coitado dos ricos, não vai para o céu? E o problema é a pessoa estar presa às coisas materiais. É só esse o problema. Não é ter, é pôr o coração naquilo ali, é se apegar naquilo ali, é confiar naquilo ali. E Deus não consegue, aliás, Deus não pode fazer uma obra transformadora na vida de uma pessoa que está apegada às coisas materiais. Deus não pode fazer uma obra transformadora na vida de uma pessoa que confia no dinheiro. Ele quer ser o Senhor da sua vida. Sabe o que é isso? Ele quer ter o controle da sua vida. Ele quer que você dependa só dele. Só dele. E é suficiente, amados. Olha as aves do céu. Elas plantam. Já viu um passarinho plantando, fazendo roça? Sim ou não? Deus alimenta eles. Olha as flores lindas. Não trabalham, não fiam. São tão lindas. Deus cuida delas. Uma planta, uma flor que hoje nasce, daqui uns dias já morre. Algo que, comparado a mim e a você, não tem tanto significado, tanta importância. Uma flor, uma planta, um passarinho. E Deus cuida deles. Deus não vai cuidar de você? Que é criatura dele. Foi feita com as próprias mãos de Deus. Deus cuida de você. Deus cuida de você. É só você aprender a depender dele. É só você aprender a se entregar totalmente nele. Ele cuida. Ele dá o melhor para você. Amados, nós estamos vivendo os últimos dias. Estamos muito próximos do arrebatamento da igreja. Jesus está voltando. E tem muita gente, eu falo de cristãos, que estão desapercebidos. Estão na igreja, mas vivem uma vida longe de Deus, fora da dependência de Deus. Jesus disse, quando o centurião foi até ele, Jesus disse: muitos virão do Oriente, do Ocidente, e vão se assentar na mesa com Abraão. Muitos irão fazer parte da nação santa de Israel. Em outras palavras, Jesus está dizendo que tem muita gente que às vezes está lá fora, não está dentro de uma igreja, mas pode ser salvo e morar no céu. Como o ladrão da cruz, nos últimos instantes de vida, se arrependeu e foi salvo. Muitos estão às vezes dentro da igreja, não estão preparados, não estão prontos para encontrar com Jesus. Vivem uma vida dissoluta. Amam o dinheiro,
confia mais no dinheiro, está apegado mais ao dinheiro, às coisas desse mundo. Quando Jesus voltar, não importa se vai estar em cima de uma árvore, se vai estar embaixo do carro, se vai estar no campo plantando, se vai estar no escritório, se vai estar dentro de uma igreja, se vai estar na rua, Ele vai olhar o coração. Ele vai dizer: vem, benditos do meu Pai, venha, porque eu vou levar você para o lugar que eu preparei. Aí Ele não vai se convidar para jantar na sua casa, Ele vai levar você para cear com Ele lá no céu. Quantos religiosos estavam ali na beira do caminho, e para nenhum deles Jesus disse: eu quero jantar na sua casa. E para nenhum deles Jesus disse: hoje salvação entrou na sua casa. Mas para o pecador que estava em cima de uma árvore, que queria ver Jesus, sinceramente, Jesus disse: eu vou ir na sua casa, vou jantar com você. É assim que vai acontecer no dia da volta de Cristo. Muitos que dizem: Senhor, Senhor, não vão entrar no reino dos céus. Muitos que estão dentro das igrejas não serão levados. Muitos que carregam a Bíblia embaixo do braço vão ser deixados para trás. Muitos que usam a camisa, né? Jesus salva, e Jesus daqui, Jesus de lá, e adesivo no carro, vão ser deixados. Porque não é isso que Deus está olhando. Deus está olhando o coração. O seu coração, o meu coração, a minha sinceridade, a minha vontade de ver Jesus. Foi isso que Jesus viu em Zaqueu. Zaqueu tinha vontade de ver Jesus. E você? Você tem vontade de ver Jesus? Lá na glória? Porque aqui Ele não vem mais. Essa terra Ele não vai pisar antes do arrebatamento da igreja. Depois Ele virá outra vez, vai pisar nessa terra de novo. Mas antes disso, Ele vem buscar a igreja, e Ele vai aparecer nos ares. As trombetas vão tocar, e Ele vai chamar a igreja. Mas Ele não vai chamar: vem quadrangular, vem batista, vem assembleia, vem bola de neve, vem lagoinha, vem presbiteriana, vem tantas outras tem, né? Não é a placa da igreja. É o coração sincero. O coração sincero. É isso que Ele quer. E são esses que Ele vai levar naquele dia. E esse dia está muito perto. Desce depressa, Zaqueu. Desce depressa, que eu vou ajudar na sua casa hoje. Eu vou estabelecer um concerto com você, Zaqueu. Eu vou mudar a sua vida, Zaqueu. Eu vou transformar a sua vida, Zaqueu. E a salvação entrou na casa de Zaqueu. Ele e a sua casa foram salvos.
com você. Vamos orar. Todos aqui têm certeza da sua salvação? Se Jesus voltar hoje, você sobe? Você tem certeza da sua salvação? Todos aqui já entregou sua vida para Jesus? Porque é uma atitude, amados, que somente você pode fazer. Ninguém mais. E ninguém pode forçar. Sabia?